Eu queria antes ouvir um pouco sobre o planejamento das ações de comunicação, né, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Se para você, como é que foi o planejamento, se tem alguma diferença ou não em relação aos dois eventos? Mas você está falando do planejamento para a operação das ações durante os Jogos? Não só das ações durante os Jogos, mas também todo esse movimento de organização, de como é que você divulga a imagem, né, dos Jogos e da imagem da cidade associada aos Jogos. Porque por mais que tenha aí um fio condutor comum, né, a experiência esportiva, tem as peculiaridades em relação ao movimento olímpico e ao movimento paralímpico. Acho que, quer dizer, em relação às instalações esportivas, em relação a legado de mobilidade, a legado social, de transformação urbana, eu acho que a Olimpíada, por ela também ser o primeiro evento e ser o primeiro teste por qual a gente passa, ela acaba chamando um pouco mais de atenção. E aí você pensa, é claro que quando você pensa em estratégia de comunicação, você pensa em estratégia de comunicação para divulgar Jogos Olímpicos e Paralímpicos, porque havia sempre essa preocupação de lembrar que eram Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Só que a Paralimpíada ela tem uma peculiaridade que remete a uma necessidade extra de organização da cidade. Quer dizer, além de toda essa logística especial que a cidade precisa para receber tantos atletas, tantos visitantes, jornalistas, a Paralimpíada ela demanda uma preparação para uma cidade mais inclusiva. E acho que esse é um desafio ainda muito, muito presente na cidade do Rio. Quer dizer, como tornar a cidade do Rio cada vez mais amigável, inclusiva, acessível para as pessoas com deficiência. E então você tem aí uma outra comunicação. Além de divulgar e comunicar tudo que você comunica para as Olimpíadas, em termos de orçamento, em termos de investimentos em infraestrutura, instalações esportivas, os Jogos Paralímpicos, claro, eles demandam também uma prestação de contas de como a cidade tem sido capaz ou não de atender a população com deficiência e como a cidade estaria preparada para os atletas paralímpicos. Então, fazer uma comunicação e pensar numa estratégia que você já faz para a Olimpíada, incluindo aí esse ingrediente a mais que é super importante e fundamental quando você pensa para a Olimpíada. E na sua perspectiva, essas demandas em relação ao atendimento às pessoas com deficiência, acessibilidade, elas foram cumpridas, esses requisitos? Eu acho que a cidade do Rio ainda precisa melhorar muito em relação à inclusão, à acessibilidade. Acho que a Paralimpíada traz ainda mais essa agenda para a cidade e obriga a cidade a melhorar nesse quesito. Então, quando você faz essas intervenções todas em transporte com BRTs, VLTs, VLT e expansão do metrô, você, quer dizer, independentemente de ter ou não uma Paralimpíada, você já deveria pensar sempre de maneira inclusiva e acessível. Mas esses novos meios de transporte, eles já trazem essa questão. Quando você pensa na revitalização do Porto, ali no Boulevard Olímpico, nas mudanças ali na pavimentação, no calçamento, você tenta ali transformar aquele ambiente ainda mais amigável, acessível, inclusivo. Então, eu acho que a agenda da Paralimpíada, ela força a cidade a endereçar uma agenda que deveria ser endereçada sempre, que é a acessibilidade. Eu acho que se avançou, mas ainda falta muito. Mas eu acho que do ponto de vista da operação da cidade, naquele momento da Paralimpíada, da acessibilidade nas instalações esportivas, no transporte dos atletas, no transporte dos visitantes,
a cidade conseguiu realizar os Jogos Paralímpicos, prestando atenção em todos esses quesitos, mas pro dia a dia, para a cidade como um todo, ainda precisa avançar muito em relação à acessibilidade e inclusão. E tem uma outra dinâmica também relacionada aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A gente conseguiu mapear pela imprensa e com outras pesquisas, inclusive em algumas outras entrevistas, havia todo um planejamento de manifestações, de atividades culturais, que seriam iniciadas um ano antes, né, no sentido de ir aquecendo a cidade. Era esse o termo que era usado nos materiais que a gente teve acesso. E que no fim das contas, por uma série de questões, né, tanto atividades culturais que seriam promovidas pelo governo federal quanto pela Prefeitura do Rio e que não foram acontecendo em sua totalidade. Isso teve algum impacto? Como é que você percebe? Não, na verdade, assim, em relação... eu não posso responder em relação ao governo federal. Eu sei que havia promessas e que acabaram não sendo cumpridas, até porque teve uma mudança de governo bem no meio da Olimpíada, né? Quer dizer, saiu o governo da presidente Dilma, entrou o governo do presidente Temer. Mas em relação à prefeitura, na verdade, as atividades culturais aconteceram. Você tinha lá o passaporte cultural olímpico, a prefeitura teve atividades culturais em toda a cidade. Um exemplo disso, você teve atividades culturais na Zona Norte, concentradas no Parque Madureira, durante todos os dias de Olimpíadas e Paralimpíadas. Você teve lá na Zona Oeste, concentrado ali as atividades estão concentradas no Máximo da Silva, lá em Campo Grande. Você teve no centro da cidade, ali no Boulevard Olímpico, uma série de atividades culturais durante todos os dias da Olimpíada. E você teve sim atividades culturais que foram promovidas com pretexto das Olimpíadas, mas que foram ocupando a cidade ao longo dos meses que antecederam as Olimpíadas. Então, em relação à prefeitura, tudo que foi anunciado, prometido, aconteceu. Em relação ao governo federal, eu não tenho como responder, mas de fato, acho que alguns projetos acabaram não saindo do papel, mas viveu-se naquele momento ali a saída de um governo, a entrada de um novo governo, uma crise política, mas acho que o governo federal é que tem que responder. Claro. Isso gerou algum impacto nas atividades, ou vamos dizer assim, nos projetos que estavam sendo desenvolvidos em conjunto? Não, porque do ponto de vista da prefeitura, você tinha ali a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura com ações definidas e organizadas pelo município. Quer dizer, na verdade, as ações do governo federal serão ações paralelas. Então, do ponto de vista do cronograma da cidade, aconteceu. E uma outra questão que me ocorreu agora é que a gente até comentou sobre isso na última entrevista, o quanto havia uma apreensão em relação a um certo receio se as Olimpíadas iam ou não vingar, as Paralimpíadas, desculpa, porque os ingressos demoraram muito a ser vendidos e que muito perto as coisas começaram a acontecer. Né? Então, assim, nesse meio entre Olimpíadas, final das Olimpíadas e início das Paralimpíadas, né? Então, ali entre meados de agosto e início de setembro, né? Esses mais ou menos 15 dias, não é? Assim, 15, 20 dias. Houve algum projeto de comunicação específico para tentar divulgar ou para tentar, enfim, pensar essa imagem da cidade com as Paralimpíadas, dos Jogos? É porque quando a gente pensa um pouco as responsabilidades em relação às Olimpíadas, quer dizer, a responsabilidade da cidade é a operação da cidade, a entrega dos equipamentos, a entrega da infraestrutura urbana, a logística de mobilidade. O evento em si, né, o evento esportivo em si, a venda de ingressos, é uma responsabilidade do comitê organizador. Claro que o comitê organizador começou a fazer uma série de campanhas, entrevistas, mobilização, para falar da importância da torcida, do como o time brasileiro paralímpico precisava do nosso apoio para continuar com aquela campanha bem sucedida que vinha fazendo sempre nas outras edições paralímpicas. Essa experiência da Paralimpíada, porque assim, se a Olimpíada já é uma experiência de
superar desafios, a Paralimpíada, desculpa, é ainda mais, quer dizer, é extremamente inspiradora, é uma experiência única para adultos, crianças, idosos, enfim. Todo mundo fica muito emocionado e fica muito tocado quando vê aqueles atletas superando todas as dificuldades para conseguir aquelas medalhas. Do ponto de vista da prefeitura, o nosso principal porta-voz, que era o prefeito, se engajou pessoalmente em coletivas, em entrevistas, em anúncios, procurando os formadores de opinião, indo à mídia, falar da importância da Paralimpíada, não só para a cidade, mas a importância da Paralimpíada como uma mensagem de superação para o país inteiro. E acho que funcionou o apelo dos organizadores, o apelo da prefeitura, porque no fim os ingressos se esgotaram, houve um recorde de venda de ingressos e as arenas ficaram lotadas e foi aquele espetáculo de medalhas. Então sim, entre o fim da Olimpíada e o início da Paralimpíada, com o risco das arenas ficarem vazias diante do desinteresse inicial do público, depois eu acho que... E também tem uma coisa do brasileiro deixar para comprar mais em cima da hora e tudo mais e tal. Houve uma mobilização, um engajamento, autoridades, população, público, visitantes, e a Paralimpíada foi um sucesso. Mas sim, teve esse período aí de pensar quais as estratégias coletivas, ações de comunicação, ações de imprensa, como se aproximar da imprensa e pedir ajuda da imprensa para divulgar cada vez mais a Paralimpíada. E é claro que essa mídia espontânea, através da imprensa, foi fundamental para lembrar a população, ó, tem esses ingressos, são bem mais baratos, tem essa possibilidade de você ver um atleta paralímpico nacional, internacional, quebrar recordes, ganhar medalhas, o time Brasil se superar cada vez mais. Então, claro que graças ao apoio da imprensa e a estratégia de divulgação pensada em conjunto, a gente conseguiu reverberar esse apelo e fazer com que a Paralimpíada fosse um sucesso. O Mário Andrada, né, do comitê Rio 2016, ele contou que o comitê procurou a imprensa pedindo ajuda na divulgação. A prefeitura também fez esse esforço, né? Imaginei que era todo mundo tentando juntar forças. O prefeito ligava para as redações, a gente falava, explicava. E essas demandas eram acolhidas de imediato? Eu acho que... Por parte da imprensa? Sim, né, da grande porque imprensa. Esse tipo de parceria é muito parecida, por exemplo, às vezes a gente tem uma obra na cidade em que vai haver uma intervenção que vai impactar muito a vida das pessoas em termos de mobilidade. Então, por exemplo, quando você derruba a perimetral, você tem um esquema de trânsito de operação que precisa de divulgação maciça para que as pessoas saibam quais são os caminhos alternativos, porque aquilo, é claro, vai dar um nó na cidade. Então, assim, no geral, a imprensa, que entende muito esse seu papel de ser a interface entre a autoridade e a população, quer dizer, que tem a missão de informar, comunicar, esclarecer a população para que o impacto na vida das pessoas seja minimizado através da informação precisa, correta e tudo mais, ela costuma ser muito parceira quando você tem algum tipo de campanha de mobilização nesse sentido. Então, por exemplo, você tem alguma campanha de vacinação, uma campanha de orientação no trânsito, ou no caso como esse, chamar o carioca, o brasileiro, para participar dessa grande festa que é importante para a cidade, para o esporte paralímpico, para os atletas com deficiência. A imprensa, de uma maneira geral, acolheu bastante e explicou. Na verdade, a imprensa ela é menos opinativa, ela é mais informativa, ela é mais um canal. Mas ela foi sempre muito solícita em relação a essa questão da Paralimpíada. Primeiro que é uma causa muito bacana, é um tema muito interessante, e eles foram bem parceiros. E uma das ações que a prefeitura, né, a gestão Eduardo Paes fez nesse sentido de divulgar a cidade, né, essa marca Rio, foi não só o site, mas a revista Visit Rio, né,
que teve edições especiais para as Olimpíadas e Paralimpíadas. Você acompanhou a criação dessa... A criação dessa revista é uma criação da Rio Tour, era o secretário Antônio Pedro Figueira de Mello. Na verdade, antes você tinha Guia Rio Oficial, você tinha outros nomes de publicações, e aí entendeu-se que era importante criar uma plataforma, um canal que fosse facilmente compreendido por todo mundo, não só os visitantes nacionais, mas internacionais. Quando você coloca visit.rio, é um tipo de endereço, é um tipo de canal que qualquer nacionalidade consegue entender. Ou seja, ali tem as dicas para quem quer visitar o Rio. E aí procurou-se também, em vez de você ter várias páginas, vários canais, várias publicações, concentrar tudo dentro dessa marca e dessa plataforma. Tanto a plataforma digital, que é a principal, o portal, quanto as publicações. E a Rio Tour é que cuidou disso. Quer dizer, ali você tinha informações não só sobre a Olimpíada, mas para quem quer visitar o Rio para além da Olimpíada, né? Quais são as grandes atrações do Rio, aproveitar que o visitante está aqui por conta das competições esportivas, mas conhecer o que o Rio tem de melhor, tanto os cartões postais mais tradicionais como os novos cartões postais, o centro revitalizado, as praias, enfim. E, Rafael, sobre essa temática das Paralimpíadas, de acessibilidade, eu me lembrei de uma questão. Tem uma pesquisadora do IESP, da UERJ, a Mariana Cavalcante, que ela tem desenvolvido um projeto, já tem algumas publicações que eu tive acesso, chamado Ruínas Olímpicas, né? O que ela tem chamado de Ruínas Olímpicas? Que ela, segundo ela, algumas construções, algumas obras feitas na cidade, e aí assim, o que eu estou dizendo para além também da prefeitura, obras no sentido geral, da prefeitura e outras, elas já nascem como ruínas, Por exemplo? Eu vou dar alguns exemplos, né? Um dos exemplos que ela dava era as obras na Rio Branco, dizendo que algumas áreas, algumas partes foram entregues e mal tinham sido entregues e já estavam quebrando e tinham dificuldade de acessibilidade, como é que você divulga que é acessível e se tem desníveis. Entendi. Essa pesquisadora, ela é deficiente? Não, não, ela não é deficiente. Aí ela também, acho que, qual é a outra área? Uma área ali próxima do Parque Olímpico, que com calçamento já quebrado, muito perto da inauguração. Olha, Vivi, enfim, para eu poder falar melhor, eu tenho que conhecer a pesquisa e identificar exatamente quais são os exemplos que ela está citando. De qualquer maneira, assim, eu cuidava da comunicação. Então, na verdade, eu sempre apurava as informações relativas a um determinado fato dentro da prefeitura e respondia à imprensa sobre aquela demanda. Em relação a esses casos específicos, quer dizer, em relação à pesquisa dessa pesquisadora, como eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho como falar, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é claro que o papel da prefeitura é sempre fiscalizar a execução das obras e cobrar quando essas obras são feitas sem a qualidade exigida. Então, as obras costumam ter garantia, e se algo que foi construído acabou, logo depois de entregue, sofrendo algum tipo de avaria ou já mostrando algum desgaste inicial, o papel da prefeitura é sempre cobrar e exigir, enfim, que aquele espaço ali seja requalificado e seja entregue sem nenhum custo ao erário. Agora, assim, então eu não sei, eu não posso criticar ou questionar a publicação dela. O que eu posso dizer é que, na verdade, assim, existem legados que são muito presentes e muito fortes a partir das Olimpíadas. Então você tem os BRTs, você tem o metrô, você tem a duplicação do elevado do Joá, você tem a revitalização da zona portuária, equipamentos esportivos, culturais, tal. Então, quer dizer, eu não sei exatamente quais são os casos que ela cita, mas eu acho que existem exemplos de legado muito evidentes
e que a população continua usufruindo, né? Parque Madureira e tal. Então, deixa eu só reformular a minha pergunta, no sentido se você foi provocado de alguma maneira, você, que eu digo, né, a prefeitura, né, provocado pela imprensa, sobre eventuais avarias. Isso, obras mal acabadas, ou qualquer coisa do gênero. Porque assim, porque na verdade o papel da imprensa é sempre cobrar. Então, se algum tipo de equipamento que foi entregue, alguma obra que foi entregue, já apresentava algum tipo de avaria, de desgaste, enfim, a gente foi cobrado, eventualmente, e é isso. E aí, na verdade, é perceber se houve uma falha da fiscalização, se houve uma falha da execução do projeto, da formulação do projeto, da execução do projeto, mas enfim, o fato é que, independentemente disso, o problema tinha sempre que ser sanado e a população não podia ter nenhum tipo de prejuízo. Mas a gente sempre é questionado o tempo inteiro, assim. Qualquer entrega que a prefeitura fazia, algum tempo depois, o papel da imprensa é esse, o jornalista ia lá e ia fiscalizar se o atendimento estava funcionando de maneira adequada ou se a estrutura física já tinha algum tipo de desgaste. E quando isso acontecia, que eventualmente poderia acontecer, a prefeitura era cobrada e a prefeitura cobrava dos responsáveis, ou os gestores municipais, ou as empresas que foram contratadas e não executaram de maneira adequada. Mas sim, a gente era cobrado. Trabalhar no poder público, trabalhar com a comunicação do poder público é o tempo todo ser cobrado. E acho que esse é o papel. Na verdade, o gestor público, ele está ali, ele foi escolhido para a população para cuidar do espaço público. Então a população tem o dever e o direito de cobrar o tempo todo transparência, zelo pela coisa pública, enfim, um governo adequado e pertinente. E na verdade, quem cuida da comunicação do setor público é quem dá transparência. As ações são executadas pelo governo e tem que responder a eventuais equívocos que possam ser cometidos. Então, trabalhar na assessoria de imprensa e comunicação da prefeitura é o tempo todo responder à imprensa, em última instância, a população, sobre acertos e erros. Né? E aí, aproveitando esse tópico, antes da gente entrar nessa outra série de questões, imagino que você conheça, mesmo que por alto, foi criado aqui no Rio, né? Quer dizer, não só no Rio, mas o Rio teve grande presença, o Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, né? Que reunia uma série de pesquisadores, de lideranças de movimentos sociais, enfim, outras lideranças políticas. E aí o que eu queria ouvir de você, né, assim, esse Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, em geral, né, de modo geral, até via publicações, via site, página de Facebook, era muito crítico ao modelo de condução desses mega eventos. Né? Vocês tinham algum diálogo? A prefeitura tinha algum diálogo com esse Comitê Popular? Olha, eu posso dizer como é que era a dinâmica com a imprensa, porque, na verdade, o Comitê Popular jamais procuraria assessoria de imprensa e de comunicação, que era o que eu cuidava. Mas eu posso dizer o seguinte, bom, enfim, eu vou primeiro dar minha opinião pessoal. Eu acho que vivemos numa democracia e é fundamental que existam diferentes opiniões e o dissenso é importantíssimo em qualquer sociedade democrática, porque ajuda a enriquecer o debate. Então, assim, é natural que nem todo mundo gostasse das Olimpíadas, que nem todo mundo gostasse do modelo como as Olimpíadas estavam sendo conduzidas, e é sempre importante ouvir críticas, sugestões para tentar melhorar e, enfim, e fazer com que a organização de um evento como esse seja um projeto coletivo. Bom, em relação ao comitê, o comitê pautava bastante a imprensa, através das publicações, através dos sites, através de movimentos, através de protestos e tal. E o nosso papel era mostrar o que, daquilo que eles estavam falando, era de fato o que representava, fato ou não, dentro da administração municipal. Então, por exemplo, quando eles falavam de
de reassentamentos, que eles chamavam de remoções, era importante para a gente destacar, explicar que poucos reassentamentos tiveram relação com as Olimpíadas. A gente até conversou, a Vila Autódromo talvez fosse o único caso em que era em função de um equipamento esportivo olímpico, que as pessoas precisaram ser deslocadas e foram para aquele condomínio, o Parque Carioca. Mas assim, no geral, a maior parte dos reassentamentos que eles citavam, a grande maioria tinha relação, na verdade, era com áreas de deslizamento na cidade e que, enfim, para evitar que com as chuvas de verão houvesse de novo risco à população, foram construídos condomínios em outros lugares ou próximos, para que as pessoas fossem para ali e preservassem as suas vidas. Então, o Comitê Popular, quando falava do golfe, dizia, por exemplo, que era um parque ambiental e que ali estava havendo um crime ambiental e que era uma área pública. Na verdade, a gente explicava que era uma área privada, que fazia parte de uma área de proteção ambiental, e que, na verdade, o trabalho ali do campo de golfe, aquela área antes era uma área completamente degradada, onde foi construído o campo de golfe, que servia como lugar de extração de areia e de depósito pré-moldado de CEP nos anos 80 e 90, e que depois, com o projeto do campo de golfe, teve ali um replantio da vegetação nativa de Restinga e virou o maior projeto ambiental na área de Restinga do Brasil, referendado inclusive pela perícia judicial. Então, assim, na verdade, o nosso papel não era, e nem nunca foi, nem será, criticar o comitê ou questionar a legitimidade do comitê. Pelo contrário, assim, na verdade, o Comitê Popular tem a sua importância como uma voz da sociedade fiscalizadora, crítica e tudo mais, mas o nosso papel era mostrar o que ali podia ter algum grau de equívoco em relação às informações que eles passavam. O nosso papel era dizer o que a prefeitura estava ou não fazendo em relação às críticas deles. Entendeu? E um dos lemas do Comitê Popular era Rio 2016, os Jogos da Exclusão. Né? Acho que você deve ter visto esse... e eles usavam os aros misturados com arame farpado, né? Era esse o slogan. Esse slogan deles, eles dialogavam também não só com a imprensa, parte da imprensa nacional, mas também, acho que, em grande maioria, a imprensa internacional. Gerou algum impacto? Não, assim, é claro que, assim, a imprensa, de uma maneira geral, houve diferentes opiniões, houve diferentes lados, mas eu acho que os Jogos do Rio, eles mostraram que eles foram jogos inclusivos. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, e nesse sentido eu discordo que os jogos tenham sido jogos da exclusão. Na verdade, quando você pensa que os jogos, eles criaram corredores de transporte de alta capacidade, de BRTs, para áreas que eram desprovidas de transporte de qualidade. Então, assim, quando você cria o túnel da Grota Funda e une Guaratiba ao Recreio, e a população que antes levava 1 hora e meia para atravessar a Serra da Grota Funda, agora consegue ir de um bairro para outro da Zona Oeste em apenas 1 minuto, facilitando o deslocamento das pessoas. Esse é um legado inclusivo dos jogos. Quando você une Zona Norte, Zona Oeste, através desse transporte que antes você tinha que pegar várias conduções, vários ônibus e levava muito mais tempo do seu dia, quando um trabalhador que mora em Santa Cruz, em Campo Grande, consegue gastar metade do tempo para chegar ao trabalho na Barra, e ele ganha mais tempo de vida com a sua família, e ele chega mais rápido a outros lugares da cidade, na verdade, esse transporte, ele é inclusivo, e os jogos ajudaram, então, a incluir, a unir, a aproximar rios distantes. A mesma coisa acontece com a Zona Norte. Na verdade, você tem o Transcarioca que liga, que atravessa toda a Zona Norte, a Transcarioca atravessa toda a Zona Norte, vai lá do Aeroporto Internacional até a Barra, passando por Penha, Vila da Penha, Vicente Carvalho, Madureira, enfim, bairros
do subúrbio, da periferia, que agora tem um transporte mais rápido, mais ágil, mais confortável. Então, na verdade, em vez de excluir os jogos, incluem toda essa população que levava muito mais tempo para se deslocar, que tinha transporte de qualidade muito inferior. Quando você recupera uma área do centro que era completamente degradada, e o centro é, na verdade, o lugar onde onde a população de todas as regiões da cidade se encontram, inclusive da região metropolitana, e oferece ali um espaço aberto, gratuito, de lazer, para além do que existe na Zona Sul e na Barra, o que você está fazendo é fazendo com que a cidade seja mais inclusiva, menos desigual e tenha, em diferentes regiões, opções de lazer, de entretenimento para a população de uma maneira geral. Então, assim, e aí você aproxima gente de todas as regiões para o centro. Gente da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste e de outros municípios, da Baixada, de Niterói, de São Gonçalo. Então, em vez de excluir, o que os jogos fazem é unir, é misturar, enfim, é incluir. Quando você pensa que a oportunidade dos jogos levou à criação do Parque Madureira, ou seja, você tinha ali uma região sem opções de lazer na Zona Norte, uma área degradada, com pouca vegetação, e aí você cria uma espécie de Parque do Flamengo da Zona Norte. Pega ali Madureira, Oswaldo Cruz, você pega Marechal, você pega Turiaçu, você pega vários bairros da Zona Norte e cria ali um super parque, opções de lazer gratuitas. Só que o que você está fazendo são ações inclusivas. Se você for pensar, as principais obras da prefeitura nos últimos 8 anos foram obras na Zona Norte e na Zona Oeste. Mais de 70% dessas obras. E no centro. O centro é, na verdade, uma região que atende toda a cidade. Pouquíssimas obras foram na Zona Sul. E mesmo as obras que as pessoas falam da Barra da Tijuca foram obras que beneficiavam as pessoas mais pobres que vão para a Barra da Tijuca. Por exemplo, os BRTs. Na verdade, eles vão até a Barra, mas quem utiliza o BRT não é quem mora na Barra. Quem utiliza o BRT é quem mora na Zona Oeste, a área de planejamento 5, que é Santa Cruz, Guaratiba, Paciência, Campo Grande, ou quem é da área de planejamento 3, que é a Zona Norte, que é o subúrbio e tal. Então, assim, eu discordo completamente dos jogos da exclusão. E você falou, aproveitando... Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de água para você. Aproveitando esse tema do legado, né? Você mencionou aí alguns legados das Olimpíadas. Do ponto de vista de imagem da cidade, você acha que ficou algum legado desse processo dos jogos? Acho que tem dois aspectos aí, né? Acho que, do ponto de vista do legado urbano, do legado para a cidade, eu acho que sim. Acho que as pessoas reconhecem os avanços na área de mobilidade, na área de reestruturação urbana, de revitalização do centro, da Zona Norte. Por exemplo, só para eu falar dessa coisa dos jogos da exclusão, você tinha 2 parques olímpicos na cidade. Um ali na Barra, que na verdade é Jacarepaguá, porque é o autódromo de Jacarepaguá, na Barra, ali é a Grande Barra, ali é Jacarepaguá, Curicica. Que ali você justamente faz numa área que já tinha ali, que era o autódromo, então... E você tem o segundo parque, que é numa das áreas com o menor IDH da cidade, que é Deodoro. É uma área ali na fronteira com a Baixada Fluminense. E você ali cria um parque radical que beneficia toda a população, que foi inaugurado no verão anterior. Ali uma área onde as pessoas não tinham muitas opções de lazer e ficou lotado durante o verão. Mais do que isso, o fato de as Olimpíadas serem levadas para Deodoro fez com que muita gente que sequer conhecia Deodoro, que era uma área que parecia distante para muita gente, as pessoas foram até Deodoro. Deodoro recebeu uma série de melhorias em função das Olimpíadas. A mesma coisa é o centro, quando você leva as atividades culturais, o burburinho dos jogos para o centro da cidade, isso, você obriga, você força as pessoas a saírem da sua área de conforto e irem para o centro,
irem para a Zona Norte, para a Zona Oeste, Parque Madureira. Então, assim, ao contrário, em vez de serem jogos da exclusão, são jogos da inclusão, são jogos da mistura, de fazer com que o Rio, que as diferentes regiões se conectassem cada vez mais. Então, acho que, assim, existem legados muito factíveis e muito concretos do ponto de vista, eu estou falando isso tudo também do ponto de vista de comunicação e de imagem, que eu acho que são reconhecidos. Então, Deodoro, saneamento da AP5, da área de planejamento 5, revitalização do porto, mobilidade, BRTs, expansão do metrô, enfim, acho que é isso. Acho que são legados já reconhecidos. Agora, acho que o desafio, e esse é um desafio do novo governo, é o legado esportivo. Quer dizer, assim, quando o prefeito Eduardo Paes deixa a prefeitura, existe ali um plano feito em parceria com o Ministério dos Esportes, de uso das instalações esportivas, feito em parceria com o Ministério dos Esportes e com o comitê organizador, o Comitê Olímpico Brasileiro, de uso das instalações esportivas. Então você tem lá algumas arenas que ficariam para os atletas, administradas pelo comitê e pelo governo federal, com recursos do governo federal. Outras poderiam virar áreas de eventos. A Arena do Futuro, o projeto original é dividir e transformar em 4 escolas. A Arena 3 virar um ginásio experimental olímpico e paralímpico. Quer dizer, existe um plano, mas assim, se isso vai ser implementado, se vai ser viabilizado e como é que vai acontecer, o novo governo é que vai poder responder, né? Na verdade, o plano, as linhas de ação existiam e estavam ali definidas. Agora, é um desafio do novo governo. E como é que estava esse plano, né, ao final da gestão? Falando um pouco da desmobilização, né? Porque pós-Paralimpíadas já entra no modo de desmobilização, né? Que diz respeito a uma série de ações, inclusive desmobilizar a própria ONU, né? Encaminhar então, as mas a empresa ações... olímpica não existe mais. Sim, então, mas um processo que começa após Paralimpíadas, né? De desmontar isso tudo até que chega no final de dezembro, ela enfim, extinta. E entre o plano de desmobilização está justamente a gente conseguiu mapear uma tentativa de licitação de então, uso do que na verdade é o seguinte, vamos lá. O Parque Olímpico, como ele era uma PPP, quer dizer, ele foi construído a partir de recursos privados, porque o consórcio que ganhou, ele tinha 40% daquela área do parque para depois explorar da maneira que quisesse, com imóveis residenciais e comerciais, em contrapartida tinha que construir os equipamentos do Parque Olímpico. Então, assim, 40% do Parque Olímpico. Então, tem algumas instalações ali que, por exemplo, Londres ficou muito tempo para ver o que ia fazer. Por exemplo, o IBC, que é o Centro Internacional de Transmissão, onde ficam as TVs, que é gigante, é uma estrutura gigante, é um prédio gigante, e que, na verdade, aquilo dali está dentro do escopo que vai ficar para a iniciativa privada. Então, eles é que vão dar um uso para aquilo dali. Imagina se aquilo dali fosse algo construído com dinheiro público, o que vai fazer depois com um prédio daquela dimensão, cheio de estúdios de televisão? Então tem alguns imóveis ali, alguns equipamentos que estão dentro da área, que depois vai ser explorada pelo privado. Então, é isso. Dentro da área das arenas permanentes, que vão ser administradas pelo poder público, você tem ali algumas arenas e alguns equipamentos, como velódromo, o centro de tênis, a Arena 2, que fazem parte do centro de treinamento olímpico, que é onde os atletas de alto rendimento vão treinar, é a casa dos atletas de alto rendimento no Brasil. E aí, como é que isso é mantido? É pelo Ministério dos Esportes, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, que vai administrar aquilo dali. Na verdade, o que se pensou primeiro, e essa era a ideia, para desonerar os cofres públicos, era fazer uma licitação, também uma PPP, para que o privado que se interessasse por aquela área poderia explorar a Arena 1, fazer eventos ali, e fazer eventos em outras arenas, e esse dinheiro seria responsável por fazer a manutenção do espaço
E isso não geraria, então, custos para o poder público e ainda assim você teria ali os equipamentos de uso dos atletas e tudo mais, e também da população. Mas acabou que não apareceram interessados, então fechou-se um outro plano antes do fim da prefeitura. O governo federal, o Ministério dos Esportes, assumiria o custo de manutenção daqueles equipamentos e eles seriam, então, equipamentos para os atletas de alto rendimento. A Arena 3 seria da prefeitura, que transformaria ela num ginásio experimental olímpico, uma escola em tempo integral, olímpico e paralímpico, para cerca de 1.000 alunos. E a Arena 1 seria, então, a única que poderia ser explorada pelo privado para poder, enfim, assim como acontece com o HSBC Arena, que na verdade virou depois a Arena Rio. E a Arena do Futuro, desmontada para virar 4 escolas, e a mesma coisa o estádio aquático, que seria desmontado e viraria 2 ginásios aquáticos com piscina, não necessariamente no Rio, mas em outros lugares, que poderia ser no Rio ou do Brasil, também com recurso do governo federal, do Ministério do Esporte. Isso era o que estava mais ou menos desenhado ao fim do governo, mas depois disso eu não acompanhei mais, porque eu saí da prefeitura, então não sei como é que tá. Uma das críticas da gestão Crivella, que, bom, pode ser acessado via grande imprensa, né? Justamente nas cobranças do Parque Olímpico, porque começaram uma série de reportagens, imagino que você deva ter visto. Não, é uma série de reportagens dizendo que o Parque Olímpico estava abandonado e tal, e o Crivella desculpa, achei que na verdade o Crivella, a atual prefeitura, estava dizendo que o Parque Olímpico está abandonado, quando na verdade a responsabilidade por cuidar do Parque Olímpico é da prefeitura e do governo federal. Sim. Tá. E então, essas reportagens começaram a ser veiculadas e o prefeito, né, o novo prefeito, Marcelo Crivella, ele chegou a alegar que a prefeitura anterior, a gestão anterior, ou seja, do prefeito Eduardo Paes, não tinha um plano efetivo para ser colocado em prática. Entendi. E que a gestão Crivella, né, ou seja, que ele teria assumido e estaria tentando resolver. E uma das medidas que ele fez foi tentar abrir o Parque Olímpico para o público. Não, mas o Parque Olímpico na verdade já tinha sido aberto para o público, porque assim, o que acontece? Tem aquela área comum ali que tem uma via dentro do Parque Olímpico, que é chamada Via Olímpica, que na verdade é uma espécie de parque para a população, para poder visitar e tudo mais. Então, isso foi inaugurado pelo prefeito Eduardo Paes ainda em dezembro. E foi aberto ao público. Agora, sim, o que eu posso dizer, enfim, eu não vou ficar aqui questionando ou reagindo às declarações do novo prefeito, porque, enfim, eu não estou acompanhando mais. Mas o que eu posso dizer é que, do ponto de vista de imprensa e de comunicação, não só havia o plano de administração do Parque Olímpico, como ele foi divulgado maciçamente pela imprensa, em coletivas, com o prefeito Eduardo Paes e o então ministro do Esporte que continua, Leonardo Pisciani. Então, assim, na verdade, foi apresentado o projeto, foi apresentado foi apresentado o protocolo de intenções, foi apresentado o plano de operação do Parque Olímpico pós-jogos, enfim. Agora, de que maneira o atual governo concorda ou discorda, ou acha que é insuficiente, aí, enfim. E houve um processo de transição, Rafael? Então, na verdade... Da antiga gestão, da qual você fazia parte, para a nova? No primeiro momento em que o prefeito Crivella vence, o prefeito Eduardo Paes o procura, também vai a público, enfim, coloca toda a equipe da antiga prefeitura à disposição para fazer a transição. Enfim, eu não sei, talvez não tenha sido suficiente, eficiente os encontros que aconteceram. Foram poucos encontros, eu não posso falar de todas as áreas, mas no geral os encontros para a transição foram poucos, talvez tenham sido suficientes, não sei, mas foram poucos. E em relação às arenas, né, que você mencionou que seriam desmontadas, isso não foi feito durante a gestão Eduardo Paes. Não, mas nem seria. Não daria tempo. Não daria tempo, né? Não seria. A previsão seria para esse ano. Esse ano. Nem seria. Assim, que era desmontagem, montagem era... Seria tudo esse ano.
Bom, Rafael, retomando aqui, o que eu ia te perguntar agora é um pouco sobre o Rio Media Center, né? Que a gente tem dois tipos de... Aí talvez seja a pessoa mais indicada para explicar melhor sobre isso. Dois tipos de imprensa, né? Falando genericamente. Os credenciados que acompanhavam os eventos esportivos. Isso. Na verdade, os jornalistas que vieram para o Rio para cobrir as Olimpíadas, é claro que existe um número limitado de credenciais que o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador eles disponibilizam, porque é por uma questão de espaço, de logística e tudo mais. Então, isso é aqueles jornalistas estavam credenciados para cobrir o evento em si, as competições esportivas, e muitos jornalistas que vieram não estavam credenciados. Mas eles estavam cobrindo o quê? A experiência olímpica na cidade. Desde como a cidade recebia atletas, visitantes, como é que se dava a operação logística de tudo, os eventos que aconteciam na cidade em função das Olimpíadas, mas não eram esportivos, né? As festas ali nos live sites, Parque Madureira, Porto, enfim, as questões de transporte, as questões de segurança, a cidade do Rio, porque é isso, quando você, por exemplo, assiste, quando a Copa acontece em algum lugar, a Olimpíada acontece em algum lugar, além das matérias esportivas, você tem uma série de matérias de comportamento, matérias sobre a cidade, um pouco sobre a cultura daquele lugar, como é que as coisas funcionam. E a operação da cidade que impacta ou não na vida de visitantes, atletas e, enfim, autoridades, jornalistas. Então, é dever da cidade oferecer essa estrutura para essa imprensa não credenciada. O centro de mídia não credenciada, da mídia não credenciada, nesse caso o Rio Media Center. Então, o que a prefeitura fez? Ali do lado da prefeitura, montou uma estrutura, ali na Cidade Nova, ou seja, uma área de fácil acesso de transporte, porque ali você tem metrô, que é do lado da prefeitura, que facilitava também a ida de porta-vozes da prefeitura lá para o centro, para o Rio Media Center, que é perto do centro de operações também, que era, enfim, que é o QG da prefeitura, onde você opera a cidade como um todo. Ali você reúne cerca de 30 órgãos de funcionamento da cidade. Então ali você tinha uma série de atividades. Você tinha briefings diários sobre a situação, balanços diários de como é que a cidade se comportou, e iria se comportou no dia anterior, na noite anterior, iria se comportar naquela manhã, na tarde, na noite. Você ali tinha coletivas todos os dias sobre os mais diferentes assuntos, porta-vozes de governos em geral, não só da prefeitura, mas do governo do estado, do governo federal. Uma questão de transporte era ali, você fazia a coletiva. Uma questão de logística, muitas vezes o comitê organizador também usou aquele espaço ali para falar de ingressos, de organização, tal, além do MPC, que era o centro de mídia impressa lá no Parque Olímpico. Então, assim, ali foi um outro importante espaço da imprensa, em que você tratava não do evento esportivo em si, mas de tudo que é relacionado ao evento e que acontece na cidade. Então ali, eventos culturais, falava das atividades culturais, das atividades turísticas. Você tinha ali também uma série de passeios com a imprensa para conhecer um pouco mais da cultura carioca, da cultura brasileira, das transformações pelas quais a cidade passou. Então, era um importante canal de diálogo com a imprensa nacional e internacional, uma forma de mostrar que Rio é esse que se apresentou nas Olimpíadas, e de facilitar a comunicação com o mundo todo. E vocês sugeriam pautas? Que tipo de pauta, então, assim, por exemplo? Além do factual, quer dizer assim, vai ter uma coletiva agora para falar um pouco da operação do metrô, do metrô e do BRT, que precisou ser estendido porque algumas competições estavam terminando mais tarde do que o previsto, não sei. Isso é uma coisa factual, mas tem uma coisa de pauta. Que novo porto é esse? O que Madureira tem? Por que Madureira é tão importante para a cidade? Lá em Madureira você tem os aros olímpicos também. Enfim, você pensava pautas econômicas, pautas culturais, pautas turísticas, um pouco da história do Rio. Enfim,
era uma máquina de pensar pautas, de sugerir pautas e ideias. E a quem cabia a escolha dessas pautas? Não, na verdade é o seguinte, a equipe da Carol, que sempre trabalhou comigo, ela foi destacada para cuidar de Olimpíada e ela, para cuidar exclusivamente depois, ela passou a cuidar da empresa olímpica municipal e aí depois ela contratou um time para ajudá-la na operação desse Rio Media Center que ficava funcionando, ele funcionava 24 horas por dia, então tinha que ter gente o tempo todo, tinha que ter tradutores, você tinha que ter gente que monitorasse tudo que estava acontecendo na cidade o tempo inteiro. E tinha um núcleo dela lá que era para pensar pautas especiais. Pautas que iam para além do óbvio, para além do dia a dia das competições esportivas. Então é pensar, enfim, caçar personagens interessantes, que estavam absorvendo de uma maneira muito bacana essa experiência da Olimpíada, como é que a Olimpíada impactava na vida dos cariocas, não só por conta dos eventos esportivos, mas das transformações que aconteceram. Enfim, e é isso. Tinha esse núcleo, o Rio Media Center operava muito nesse sentido. E como é que você avalia essa experiência? Acho que foi muito não só bacana. do Rio Media Center, mas desses espaços da imprensa. Não, acho que é fundamental. Acho que acho que hoje a gente vive num mundo que, como ele é muito globalizado e ele é muito dinâmico, quer dizer, a informação passa a ser um dos principais capitais que você pode adquirir e produzir. Então, a informação de qualidade, precisa, ela é demandada o tempo inteiro, porque, enfim, passou um segundo, ela já está um pouco velha. Então, você tem que criar espaços onde a imprensa pode absorver e pode trabalhar, apurar informações com credibilidade, com todos os recursos necessários, com a infraestrutura de internet, de tecnologia, bons porta-vozes. Você ali disponibilizava todo tipo de banco de imagens, áudio, vídeo, foto, esse tipo de recursos que a imprensa precisa com cada vez mais agilidade, com cada vez mais qualidade, e eu acho que o Rio Media Center atendeu essas expectativas. Pelo menos foram feitas pesquisas lá de satisfação com jornalistas que participaram e todo mundo pareceu bem satisfeito. E aproveitando esse tópico, né, já passando por um outro, mas que dialoga, tem a questão da segurança, né? Uhum. Bom, isso não é atribuição da prefeitura. Não é segredo para ninguém o processo de crise econômica e política que o Brasil passou no âmbito federal, mas também no âmbito estadual. Muito. E aí, assim... Acabou colocando em xeque um pouco a política de segurança do Estado do Rio. Exatamente, né? Inclusive com a decadência das políticas da UPP e uma série de questões, né? O próprio prefeito Eduardo Paes, ele chegou a falar sobre isso. Inclusive a mídia internacional, eu acho que tinha uma dificuldade maior de entender quais eram as atribuições, né? Essas questões ficam muito misturadas. Talvez também, não só por conta da organização política nossa, mas pelos nomes serem iguais, né? O Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. E havia muito receio com relação a esse tema. Inclusive, teve o assalto às atletas, né? As atletas não, a equipe alemã, não é? De imprensa. Teve um episódio de bala perdida em Deodoro. Mas que na verdade Bom, eu não lembro agora, mas eu acho que o Mário pode ter respondido isso melhor. Na verdade eram pedras e não bala, né? Sim. E teve uma bala e o resto era pedra. E o Mário Andrada falou um pouco sobre isso, né? Um pouco de como é que você gerencia esse tipo de crise. E mesmo sabendo que não é uma atribuição da prefeitura, eu queria te ouvir como é que você, né, a partir do seu local na prefeitura, da parte da comunicação, de imprensa, como é que se isso gerou algum impacto, esses episódios Claro, assim, na verdade, a imagem da cidade do Rio, nacional e internacionalmente, ela está muito associada a essa questão da criminalidade, da violência. Você, a partir de 2009, com as UPPs, né, na verdade, as UPPs o processo de ocupação começa em 2008, no fim de 2008 e tal,
Com as UPPs você consegue um momento de otimismo em relação à política de segurança da cidade. Você tem que é referendado pelos bons índices do Instituto de Segurança Pública, mostrando queda de homicídios, de roubos e tudo mais. Você depois começa a ter problemas na política de segurança do Estado do Rio, que são agravados pela crise econômica, e é claro que tudo isso traz uma série de problemas do ponto de vista de imagem, mas eu acho que o prefeito falou isso várias vezes, e de fato era o discurso que eu acho que é bastante pertinente, que é o seguinte: mais do que a segurança ser uma questão para a Olimpíada, a segurança é uma questão para o dia a dia do cidadão carioca. O que o prefeito costumava insistir, e é claro que ali depois você teve um agravante, que com a crise econômica do Estado havia um receio em relação ao pagamento dos salários dos policiais, enfim. Então tudo isso aumentava o clima de medo e de desconfiança da imprensa nacional e internacional. Mas o que o prefeito costumava dizer é que a questão da política de segurança pública, a questão da segurança pública era um desafio permanente no Rio de Janeiro, e essa deveria sempre ser a preocupação dos governos, porque em relação a eventos, a grandes eventos, o Rio tinha a tradição de organizar carnavais e réveillões grandiosos, e já tinha organizado outros eventos, como a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude. E nesses eventos, com a mobilização de forças, com a união das polícias estadual e federal, enfim, das forças de segurança do Estado e do governo federal, esses eventos sempre aconteceram de uma maneira muito bem sucedida. Então, na verdade, sim, o que o prefeito sempre respondia para a imprensa é que era uma questão séria, complexa, mas que a preocupação era menos em função do evento esportivo e mais em função do dia a dia do cidadão, que precisava conviver com esse receio, com esse medo sempre iminente em relação aos episódios de criminalidade. Então, assim, é um trabalho permanente, ainda que a segurança pública fosse uma atribuição do governo do Estado, é uma atribuição do governo do Estado, quer dizer, o prefeito era o principal porta-voz das Olimpíadas, e é isso, assim, talvez com a imprensa nacional, o prefeito poderia dizer, olha, essa questão de segurança pública é importante perguntar para o governador, é importante perguntar para o secretário estadual de segurança. Mas para a imprensa internacional não dá para você. Na verdade, ele ali representava o Rio de Janeiro como um todo em relação à organização das Olimpíadas. Então, por isso, ele acabava respondendo sobre tudo. O período que antecedeu as Olimpíadas foi um período muito delicado, com o agravamento da crise financeira do Estado, protesto de policiais, episódios de violência que aconteceram e que tornava a desconfiança da imprensa e também da população muito maior. Ainda bem, o evento foi bem sucedido do ponto de vista de segurança, e aquele medo de que situações de extrema violência, de criminalidade acontecessem, ainda bem que não se concretizou. Eu queria te ouvir sobre um balanço, assim, a partir do seu local, da prefeitura, o local que você ocupou durante todo esse período, você acompanhou todo esse processo, né? Você acompanhou quase que toda a década, né, dos mega eventos, a partir de 2009 você começa a acompanhar no poder público. É isso. E eu queria te ouvir, assim, sobre um balanço, não só das Olimpíadas, mas desses mega eventos em especial. Eu acho que foi um momento muito importante para o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio teve uma projeção internacional muito, muito relevante. Acho que o Rio foi pioneiro, né? Quer dizer, a primeira cidade da América do Sul a receber os Jogos Olímpicos, recebe a final da Copa do Mundo e 2 anos depois tem os Jogos Olímpicos. É a primeira cidade a receber a visita do novo Papa num evento grandioso como foi a Jornada Mundial da Juventude. Acho que o Rio aprendeu muito, acho que ele teve muitos desafios e acho que o Rio cresceu. Acho que o Rio que na década de 60 perde a condição de capital federal e depois disso tem a fusão, ele deixa de ser cidade-estado. O Rio que depois foi entrando num processo de decadência, ele consegue nessa década ganhar de novo a atenção do mundo,
ganhar sua autoestima, ganhar autoestima. Acho que foi um desafio para todos os profissionais de todas as áreas. Do ponto de vista de comunicação, foi um desafio você receber jornalistas do mundo todo, organizar e planejar a comunicação de eventos tão grandiosos de maneira consecutiva. Acho que todo mundo cresceu do ponto de vista profissional, acho que todo mundo aprendeu. Enfim, os engenheiros que tiveram que construir tantas obras, os gestores públicos, os empresários que pensaram estratégias para que a iniciativa privada pudesse ganhar espaço também com os grandes eventos, os profissionais liberais, os jornalistas. Eu acho que foi um aprendizado para todo mundo. Eu acho que a cidade do Rio se desenvolveu, melhorou, mas ainda tem muitos desafios. Acho que precisa melhorar muito ainda, mas eu acho que ela conseguiu avançar. E eu acho que, pensando a comunicação, eu acho que a gente conseguiu passar importantes mensagens. E nesse sentido, eu acho que a gente foi bem sucedido. Eu acho que uma cidade como o Rio de Janeiro, do hemisfério sul, do sul global, conseguiu organizar e receber bem as principais autoridades, os principais atletas, conseguiu aproveitar a oportunidade de grandes eventos para transformar de alguma maneira a cidade. Projetos que pareciam inviáveis e impossíveis, como derrubar, perimetrar, revitalizar aquela área do porto que estava tão abandonada. Isso tudo aconteceu, você conseguiu construir em pouco tempo mais de 120 quilômetros de BRT, expandir o metrô. Então acho que o Rio conseguiu passar a imagem de que, apesar dos problemas, apesar da desconfiança, apesar de fazer parte de um país em desenvolvimento que tem muitos desafios, e a própria cidade tem muitos desafios em relação à desigualdade, em relação à inclusão, ainda assim conseguiu fazer o dever de casa, conseguiu entregar tudo no tempo, no prazo, sem aumento de custo, conseguindo transferir parte das responsabilidades financeiras para a iniciativa privada, exonerando o poder público e transformando a vida da população. Foi perfeito? Não. Teve problemas? Teve. Mas eu acho que o saldo positivo foi muito maior. Acho também que, do ponto de vista de comunicação, o Rio conseguiu mostrar que nem tudo é aquilo que a gente pensa normalmente, que está no imaginário coletivo em relação ao Brasil, do atraso, do improviso, do jeitinho. Eu acho que a Olimpíada mostrou que foi possível fazer tudo a tempo, no prazo. Eu estou falando especificamente do caso da cidade, não estou falando dos problemas que o Estado teve, dos problemas que o governo federal teve, mas estou falando da cidade. E acho que é isso, acho que colocou o Rio num outro patamar, então acho que o balanço foi super positivo. E só para fechar, Rafael, que uma questão, né, a gente falou um pouco das conversas na prefeitura do prefeito, né, Eduardo Paes, com Barcelona, né, um pouco da experiência também de ouvir Londres. E teve alguma conversa mais próxima com Tóquio? Sim. Na verdade, quer dizer, a governadora de Tóquio esteve aqui durante as Olimpíadas, teve coletiva e tudo mais. E agora tem o que eles chamam de debriefing dos Jogos, que foi em novembro, eu acho. E aí o prefeito, o Joaquim, que foi o presidente da empresa olímpica, o pessoal do comitê organizador, foi até Tóquio para trocar experiências, para explicar. E acho que Tóquio mesmo já disse que quer diminuir um pouco o escopo, quer fazer instalações mais enxutas, mais simples, no modelo do Rio. Que tipo de... Por exemplo, se o responsável pela comunicação, né, de Tóquio viesse conversar com você, que tipo de questões você... Então, assim, na verdade, o responsável da comunicação do governo, né? Sim. Não do comitê, né? Sim, do governo. Então, do governo está preparado, que faz parte, isso acontece em todas as cidades que sediaram a Olimpíada, para as críticas, para a desconfiança, e conforme o evento vai se aproximando, a crítica e desconfiança é cada vez maior. Eu acho que o Brasil tem uma outra questão, porque assim, existe uma desconfiança mais forte em relação ao Brasil, por ser um país em desenvolvimento, é diferente do Japão, que é um país, enfim,
já desenvolvido, uma potência mundial, mas existe uma desconfiança em relação ao Brasil por uma questão de ser um país do sul global, em desenvolvimento. Tinha uma questão muito específica do momento que a gente estava vivendo, que era de crise política, de crise econômica, de um estado do Rio quebrado. Então, assim, o Rio precisou ser resiliente, precisou mostrar resistência à cidade do Rio e apesar de tudo, conseguiu entregar os jogos. Então, assim, estar preparado para todo tipo de questionamento, de crítica e desconfiança, que só vai aumentar conforme o evento vai se aproximando. E estar preparado para mostrar o que era o que a gente estava fazendo, o que em relação ao projeto original se avançou, porque na verdade a imprensa tende a pegar o dossiê de candidatura e a cobrar uma série de coisas. Só que na verdade o dossiê de candidatura ele é só um esboço, uma inspiração do que vai ser. E na verdade quando você faz o projeto mesmo, executivo, ali é que está de fato o que a cidade vai apresentar. E que às vezes sofre adaptações. E isso acontece com qualquer cidade. Tem que estar preparado para mostrar outros exemplos no mundo, entendeu? E o mais importante, que eu acho, que é assim, a gente procurou muito fazer com que a imprensa nacional, mas principalmente a internacional, que desconhecia o Rio, comparasse o Rio com o Rio mesmo. Não adiantava comparar o Rio com Londres, com Barcelona, com Pequim, com Sydney, com Atenas, que são realidades diferentes. Na verdade, dizer que assim, poxa, mas o metrô só vai até aqui, olha o metrô de Londres. Na verdade, a gente tem que pensar como é que era o Rio antes das Olimpíadas e como é que o Rio se tornou pós-Olimpíadas. Então, acho que essa é uma boa dica para o gestor de comunicação do governo de Tóquio. Não adianta querer pegar Tóquio e comparar com as outras cidades que sediaram a Olimpíada. O importante é pegar Tóquio e comparar Tóquio antes e depois. E quais são os benefícios para a cidade em função das Olimpíadas. E se você começasse hoje, tudo de novo? Eu daria para mim essas mesmas dicas que eu tô dando pro... Alguma coisa você ajustaria? Sempre. Mas assim, agora eu não tô lembrando de nada pontual, mas assim, sempre. Sempre dá para melhorar muito. E Rafael, agora para fechar mesmo, né, queria te ouvir assim, qual é a sua percepção sobre um projeto dessa natureza? Eu acho fundamental, acho que é importantíssimo, porque acho que é isso. Daqui a pouco já vai ter passado um tempo dos Jogos do Rio, essas histórias, essas lembranças vão estar menos fortes e menos vívidas, e aí fica difícil você registrar um período tão importante, tão desafiador, tão rico do ponto de vista de informação e de transformação da cidade. Então, acho que é fundamental, principalmente realizado por uma instituição de tanta credibilidade do ponto de vista de pesquisa e documentação como o CPDOC da FGV. Então, obrigada, Rafael. Alguma outra questão que você queira? Então, queria te agradecer. Valeu, imagina, foi um prazer.